O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou alvoroço em todo o mundo ao anunciar novas tarifas de importação para mais de 180 países. O Brasil figura na lista das nações com as menores taxas desde o início, mas nem por isso deve passar ileso da bagunça gerada nos mercados financeiros e no quebra-cabeça do comércio global, sobretudo com o tarifaço imposto à China, seu principal parceiro econômico. A reportagem acompanhou ao longo de dias os desdobramentos do tarifaço e ouviu especialistas para entender as consequências da medida. O economista e conselheiro do Corecon São Paulo, Haroldo da Silva, detalhou os possíveis riscos e também as vantagens que o Brasil pode enfrentar nesse novo cenário. A China é a grande fábrica do mundo, assim conhecida, e se ela vende esses produtos para os Estados Unidos e ficar mais difícil de vendê-los para lá, ela pode, por exemplo, buscar outros mercados alternativos, como é o caso do próprio Brasil. Então, esse é um risco, tá? Então, vamos mapear um risco aqui agora. O Brasil pode, se as autoridades brasileiras não tomarem cuidado, e aí eu estou falando das autoridades, eu não estou preocupado somente com o governo federal, né? Os governos dos estados também têm que ficar atentos, porque no final esses produtos vão parar dentro dos seus próprios estados, sendo consumidos por brasileiros. Então nós temos que ficar atento em relação a isso. Produtos chineses podem vir aqui para o Brasil e desestabilizar nossa indústria. Mas e sempre que a gente tem riscos, a gente tem oportunidades também. Como a alíquota de importação no mercado americano vai ser diferente para o Brasil, que a gente ficou ali na menor taxa que eles estão estabelecendo, que é de 10%, enquanto a China paga 34%, o que pode acontecer, Inara? Os produtos brasileiros podem ficar comparativamente mais baratos para entrar no mercado americano do que os produtos chineses. Então, empresas brasileiras têm oportunidade. O cientista político Cláudio André apontou que as medidas propostas por Trump têm potencial para reconfigurar as relações comerciais em escala global, alterando o equilíbrio entre grandes economias e abrindo espaço para novos acordos estratégicos. Nos Estados Unidos, eu entendo que a gente está diante de um ciclo que pode ser permanente, né? Que pode ser observado a longo prazo. Mas, de fato, isso pode levar a uma reconfiguração, sobretudo diante de uma guerra comercial que pode se iniciar a partir de agora, com o fato de que ele conseguiu barrar vários países importantes e estratégicos nas relações comerciais com os Estados Unidos. Eu quero chamar atenção para o que está acontecendo com a China, né, que praticamente é o motor produtivo do mundo, é o grande chão de fábrica em nível global, e isso pode impactar em dois cenários, né, de inflação e de impacto de recessão em nível global, algo que não interessa, inclusive, aos mercados. Cláudio, por fim, eu queria saber o que você acha, né, o que você considera que pode ser mais interessante para o Brasil em termos de novos acordos econômicos, né? A gente tem visto aí que algumas coisas já estão sendo ressuscitadas, acordos em relação ao Mercosul, por exemplo, até mesmo com os Emirados Árabes. O que você acha que pode dar mais certo para o Brasil, agora que essa porta foi aberta, né, para novos acordos econômicos? É interessante, né? Você coloca algo que a gente vai perceber nas próximas semanas como a grande estratégia geopolítica do Brasil. Eu vejo que há duas questões que a gente deve observar neste cenário. Primeiro, em que medida haverá uma estratégia por parte, né, da China de redirecionar as exportações, né, do país para mercados como o Brasil. Então, de que forma a China pode articular, inclusive junto a parceiros, uma relação mais estratégica com o Brasil para que a gente não sofra tantos impactos nessa relação comercial com os Estados Unidos. Numa segunda perspectiva, eu vejo que o Brasil vai ficar de olho é exatamente se conseguir ter como possibilidade atrair investimentos que serão desviados dos Estados Unidos. Então, de que forma o Brasil pode se colocar como um mercado alternativo, né? Como um espaço no qual parte da economia global vai olhar com mais carinho, né? Quando for pensar nas relações. Então, eu vejo que a economia brasileira pode se beneficiar de alguma forma, a depender de como fica esse desenho do conflito entre Estados Unidos e China. No entanto, o que a gente pode também pensar é que nós estamos diante de um cenário de instabilidade que afeta
a economia como um todo. E, inevitavelmente, o Brasil sofrerá com algumas questões que estão colocadas nesse horizonte, né? Então, é algo também importante de nós observarmos na conjuntura daqui por diante. Ele pegou e observou que os Estados Unidos da América estão comprando muito mais do mundo do que vendendo produtos para o mundo, e isso tem levado ao que ele chamou de um processo de desindustrialização da economia americana, e ele queria reverter esse projeto, reverter esse processo. Ou seja, ele quer que mais fábricas se instalem nos Estados Unidos e aí sim passe a vender produtos a partir daquele mercado. Isso não é alguma coisa fácil de ser feita, é uma coisa certamente demorada para ser conseguido de realizar. E o que eu posso antecipar é que esse projeto de Donald Trump de fortalecer a indústria americana não vai se materializar, especialmente diante do seu próprio mandato, porque é alguma coisa demorada de ser conseguida. No dia 4 de abril, a China retaliou os Estados Unidos com tarifas de 34% sobre os produtos norte-americanos. Em contrapartida, no dia 9 de abril, Trump anunciou a aplicação de taxa adicional de 84% sobre todas as importações. Ainda no mesmo dia, a China reagiu com tarifas também de 84% sobre produtos dos Estados Unidos, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Até o fechamento da reportagem, Trump havia elevado as tarifas para 145% sobre as importações chinesas e suspendido por 90 dias as taxas sobre produtos de outros países, com exceção da China. Em contrapartida, a China aumentou suas tarifas retaliatórias para 125%. Diante da escalada, no dia 11 de abril, o Brasil sanciona a Lei da Reciprocidade Comercial, permitindo medidas contra países com barreiras aos produtos brasileiros.